Boa noite, galera. Nós estamos no ar com mais um Tami Taon. E hoje, no nosso podcast, a gente está com uma convidada sensacional, porque nós estamos com uma assistente social. Pois é, ela vai tirar várias dúvidas nossas. Mas antes da gente começar o nosso podcast, esse bate-papo, eu quero falar dos nossos patrocinadores. Quero falar da 123 Gravando, que é o estúdio onde a gente grava o nosso podcast. Então, se você tem interesse de ter o seu próprio podcast, 123 Gravando. Quero falar da Pimenta Rosa, que veste a Tami, tá com coleção nova, corre pra lá. Também aproveitar e falar da Cali Pereira, que é o salão de beleza que fica aqui em São Bernardo do Campo, e da Creuza, consultora de imagem. E lógico que eu não poderia esquecer da Daori Foods, que manda os salgados aqui pra nós toda semana, o melhor salgado da região. Eu estou com a Michele, ela é assistente social Isso. e vai tirar algumas dúvidas nossas, né, sobre essa questão, o que uma assistente social faz, aonde que ela atua, Uhum. qual a necessidade das pessoas procurar uma assistente social. Michele, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Tudo bem, Tami? É um prazer imenso estar aqui, né, nessa Legal. noite, né, e poder colaborar de alguma forma, né? Com certeza. Confesso que eu estou bastante emocionada e feliz pelo convite, né? Nossa, eu que estou muito feliz. Eu que estou muito feliz por Espero. você ter aceitado, Obrigada. né? Eu não sei que hora que esse podcast vai chegar para vocês aí, se vai ser de manhã, à tarde ou à noite, eu só sei que o assunto vai ser muito Uhum. interessante, né, não? É verdade. E eu queria saber o porquê assistência social. Olha, Tami, na verdade, eu tenho uma história muito bonita que me motivou a ser assistente social, Que né? legal, quero saber. Isso aconteceu lá atrás, na época 1900 e bolinha, 1999, né? Mais precisamente, eu tinha 15 anos. Na época eu morava com os meus tios, né? E Certo. eu morava numa comunidade e assim, foi assim, de repente, apareceu uma assistente social, fez uma entrevista com a minha tia e me inseriu no CAMP. O CAMP, Que não sei se legal. vocês conhecem o CAMP, né? O Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro, que é um programa que eles identificam os jovens, né, nas comunidades e levam Certo. para o mercado de trabalho. Que legal. E ali eu tive uma conversa com o assistente social e foi assim portas abertas para mim, porque geralmente o jovem da comunidade, ele não tem muito acesso, ele não tem Sim, muita informação, né, as políticas públicas. E através do Camp eu consegui esse acesso, que né? legal. E foi uma coisa assim muito legal que depois que eu fiz o camp, eu consegui entrar no mercado de trabalho. Eu sempre tive aquele sentimento de gratidão e aquela vontade. Eu sempre pensava assim, olha, um dia quando eu crescer, eu quero ser uma assistente social para fazer pela vida das pessoas o que ela O que fez ela por fez? mim. Ah, que Porque legal, que assim, bacana. naquele contexto que eu vivia, eu não tinha muita perspectiva de futuro, né? E eu vi naquela assistente social portas Que abertas. bacana. E assim, foi uma coisa tão interessante, Tami, que eu consegui, né, depois de muitos anos, essa formação, me formei como assistente social. Os anos se passaram e logo depois eu tive a oportunidade de trabalhar no camp. Depois de muitos Nossa. anos que eu me formei, eu estava, né, desempregada, enfim, fiz a minha inscrição pela Cato e surgiu uma vaga para assistente social no camp. Foi uma vaga rápida, né? Foi uma atuação muito rápida. E o que me deixou mais emocionada e feliz que quando eu participei do processo seletivo, eu reconheci a mesma assistente social que Não há mais acredito. de quase 30 anos atrás me encontrou na Você chegou a comunidade. falar com ela? Eu cheguei a falar com ela na entrevista. Gente, Quando que surgiu a incrível. oportunidade, até conversei com os meus familiares. Gente, olha que bacana, como o mundo dá voltas, né? Sim, é uma. O mundo gira, né, o tempo todo, né? Às vezes uma pessoa que Exatamente. passou na sua vida lá atrás, você encontra ela e você fica assim, nossa, como assim? E E você saber que você tá ali por causa por dela. causa dessa Talvez ela nem pessoa. soubesse, né, que E, ela te incentivou daquela que forma. ela me incentivou. E quando surgiu essa oportunidade para me voltar para o camp, não passava pela minha cabeça que eu ia encontrar com a assistente social, né? O nome dela é Neiva, até hoje ela atua lá. Que E bacana. passaram-se os anos, Tami, e eu fiquei com aquele sentimento de gratidão. E eu conversava com Deus, eu falava, nossa, eu vou ter a oportunidade de, de, de pelo menos passar por um processo seletivo, mesmo que eu não passe, eu vou estar tendo um momento ali de agradecer Certo. por tudo que o campo fez pela minha vida. Enfim, participei do processo seletivo. Aí foram algumas etapas, né?
Quando chegou na última etapa, a selecionadora falou assim para mim: Michele, agora você vai falar com a pessoa responsável pela contratação. Você chegou até a etapa final e você vai falar com a Neiva. Quando ela falou Neiva, eu fiquei um pouco assim, nossa, eu acho que esse nome não me é estranho. Só que, por mais que os anos se passaram, também a imagem dela ficou na A minha memória. fisionomia A dela fisio- não mudou. Exatamente com aquele sentimento de gratidão. E eu estava assim, sentada, exatamente como nós estamos conversando agora. E só vi no vidro, assim, a Neiva passando. Quando ela entrou na sala, que eu bati o olho nela, foi automático. Eu falei, Neiva. Na hora, Não não reconheceu. reconheceu. Só que eu me emocionei. E expliquei para ela, falei assim, Neiva, talvez você não me conheça, mas você atuava como assistente social, né? Você atuava na comunidade, há muitos anos. Ela, sim. Eu falei assim, você sabia que eu me tornei assistente social por sua causa? E ali nós começamos a Caramba, que conversar, eu me história. emocionei, segurei as lágrimas. Aí tive a oportunidade de expressar também minha gratidão para a Neiva. Assim, finalizando essa parte, o processo seletivo terminou ali. Ela só falou, Michele, dia tal você começa, eu tenho certeza que Que por mais que legal. você, né, você tem muito a agregar ali. E eu falei, Neiva, mesmo que se eu saísse daqui sem, né, sem a minha contratação, mas eu já estou com o meu sentimento de gratidão. Bacana. Então, essa paixão, na verdade, surgiu através dessa experiência que eu tive e compreender que o papel do assistente social é um papel transformador, Sim, né? É um papel transformador de vidas, porque né? assim, o assistente social, ele é a primeira ponte que as pessoas têm para poder chegar até a solução dos problemas dela. Né? Exatamente. Até as Então, antes delas chegarem até onde elas precisam da resposta, da solução do problema, elas precisam de uma assistência social. precisam de um assistente E social. muitas das vezes as pessoas não sabem os direitos que elas têm, elas não sabem por onde elas vão, né? Ainda mais É, você está atuando na parte da saúde pública. isso. E é uma parte, a gente estava até conversando sobre isso, que tem muitas ramificações, né? Abre um Isso. leque muito grande. Abre um leque de possibilidades. E Sim, tem algumas pessoas que confundem um pouco, se você até me permitir falar, sim, claro. é, o, o que é o serviço social, né? É assim, o serviço social é uma graduação, né? Nós fazemos uma graduação de 4 anos, nós cursamos um curso chamado Serviço Social. Após esse curso, a gente se torna bacharel em serviço social. Temos ali uma Certo. graduação. Mas para que nós nos tornamos uma assistente social, nós precisamos fazer inscrição no conselho, né, no conselho regional. Sim. Né, a gente precisa dessa credencial, né, do nosso do CRES, para que então nós possamos atuar na área, né? Então, assim, as pessoas confundem assistência social com assistente social e serviço social. São coisas totalmente diferentes. O serviço social é o curso, Certo. a assistência social, vamos dizer assim, que está mais voltado para a caridade, né? Ali a igreja, que de repente faz ali uma questão de caridade, alguma ONG. A assistente Assistente. social é uma profissional que ela vai agir ali, atuar na garantia de direitos, ela vai viabilizar direito para aquelas pessoas que não têm tanto entendimento, né? Então, assim, eu tenho o costume de falar que a nossa ferramenta de trabalho são as expressões, né, sociais, são as questões sociais, né? E o que seria, né, na verdade, essas questões sociais? Uma violência doméstica, um abandono, a falta de acesso à educação, a falta de acesso à habitação. E como você bem disse, o assistente social, ele tem um leque ali de possibilidades, né? Sim. Todas essas questões sociais perpassa pelo assistente social. Então, ele precisa ter, ali durante aqueles 4 anos de curso, a gente aprende a identificar ali, a entender que por detrás daquele problema, aquela demanda que chega para a gente, tem uma questão de vulnerabilidade social. Então, Exatamente. é importante que o assistente social ele esteja pautado, né? Nasquelas legislações vigentes de acordo com aquele atendimento, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, assim, um idoso que é negligenciado. Certo. Um assistente social que trabalha diretamente com o idoso, ele precisa estar pautado, né? Nas leis que regem aquele atendimento, no Estatuto do Idoso, né? O Conselho do Idoso, as ILPIs, né? O que são ILPIs? São instituição
de longa permanência para idoso, os antigos asilos, né? Então, o Hum. assistente social que vai trabalhar com idoso, ele precisa estar pautado ali naquelas Uma coisa legislações. que, assim, que me surgiu uma dúvida, porque o que acontece? As Tá, pessoas, elas tendem, né, a sempre enxergar o assistente social, às vezes, como um inimigo da sociedade, exatamente. porque eles acabam sempre vendo o lado mais Da classe vulnerável. trabalhadora, E também da exatamente. classe trabalhadora, e, por exemplo, do idoso, da Sim, da criança, criança, da só que mulher. da mulher. Só que assim, quando o assistente social ele entra para poder intervir uma situação, ele vê todo o contexto familiar. E eu acho Exatamente. bom a gente falar sobre isso, até mesmo para tirar as dúvidas, né? Porque às vezes, por Aham. exemplo, a gente vê casos, já que você estava falando a questão do idoso, às vezes a gente vê Isso, famílias que é muito comum, tem aquele idoso, sempre acaba sobrando para um único filho, né? exatamente. Dificilmente o peso é dividido. E às Exatamente. vezes aquele idoso, ele, por mais que ele seja uma pessoa ali mais vulnerável, às vezes ele tem total consciência e ele Uhum. acaba sendo uma pessoa um pouco mais difícil de Mais lidar. difícil de lidar. E ali vem a toda a pressão psicológica em cima daquele filho. Que tá E aí, cuidando. quando chega um assistente social para intervir, às vezes, Uhum. um outro filho que foi questionar alguma coisa, às vezes algum vizinho que viu Exato. alguma coisa que às vezes nem aquilo. Aí, ai meu Deus, lá vem um assistente social, meu Deus, Exatamente. vai acabar com a minha vida. E não é dessa forma, Não é porque dessa então, forma. como que funciona esse processo? Por exemplo, você recebe uma denúncia de uma negligência com o idoso. O que que você vai identificar? O que que você vai entender? O que Aham, que realmente para aquele filho é um problema para ele e o que não é? aham. Geralmente, eu atuo na saúde, né, nas Certo. UBS, e Sim, geralmente essas denúncias vêm através das agentes comunitários de saúde, né, que são aqueles profissionais que fazem visitas mesmo, né, nas sim, sim. casas, para fazer atualização de carteirinha vacinal, né, às vezes entregar ali uma consulta. E quando chega para a gente alguma situação de violência, a função do assistente social é entender, exatamente como você falou, aquele contexto familiar. Geralmente a gente ouve o que chega para nós, geralmente vem por denúncia anônima, geralmente Certo. vem até mesmo pelo agente de saúde. Nós fazemos uma visita domiciliar para Certo. saber até que ponto está sendo essa negligência. Se de repente é só uma negligência social, emocional, ou se o idoso, além da negligência dos filhos, ele está passando por uma situação de maior vulnerabilidade. De repente é um idoso que está passando fome, é um idoso que tem ali uma limitação de saúde, né? Uma limitação assim, né, complicada, não consegue mais ter autonomia para o autocuidado. Na verdade, nós chamamos esses filhos, procuramos fazer ali uma mediação de conflito para entender o porquê que esse idoso está ali, né? eh, vamos dizer assim, entre aspas, negligenciado, né? De início, a Certo. gente já não pode fazer esse julgamento de valores, porque são muitas questões. Às vezes é um filho que, na infância também, a gente tem que fazer. Tem que ser um pouco psicóloga, né? Exatamente, Tem que entender porque, entender o né, não é porquê. só a questão do idoso, mas o porquê que o filho também, né, tá negligenciando, vamos se dizer, né? Eu já peguei casos, de repente, do filho, é até um pouco, assim, delicado falar, mas é uma realidade. Eu peguei caso de uma filha que, durante toda a infância dela, ela foi abusada, né? A mãe faleceu, e nesse caso, ela foi obrigada a estar cuidando do pai, e Nossa. o irmão não quer saber dos No cuidados. caso, o pai era o próprio Abusador, abusador. abusador. E aí, ela A teve que ainda ter a responsabilidade a de cuidar daquele responsabilidade de idoso. cuidar, porém, a responsabilidade não está só sobre ela, porque além dele ser Sim. idoso, né, acima de 70 anos, tem toda a questão ali do Estatuto do Idoso, né, que é uma lei que ele está amparado. Da mesma forma, né, que a criança ali está amparada pelo ECA, pelo Conselho Tutelar, o idoso, quando ele não responde mais por ele está amparado e automaticamente a responsabilidade É dos é dos filhos. filhos. Aí tem aquela questão, mas a filha também tem uma questão de abuso lá atrás. Sim. Ela também sofreu uma negligência, ela também sofreu uma violação de direito. E é muito comum, eu não sei se isso acontece, eu acho até interessante falar, porque me parece que chega a ser um ciclo repetitivo. É um ciclo É muito repetitivo. comum os filhos que foram mais negligenciados ou os filhos que Uhum. mais tiveram problema com os pais acabarem ficando com essa Acabarem responsabilidade. ficando Eu com não essa sei o porquê responsabilidade. que isso
é um ciclo repetitivo, eu não consigo entender, mas é muito comum a gente ouvir história de filhos que falam assim, não, hoje eu cuido do meu pai, da minha mãe, mas Por obrigação. por obrigação. Por obrigação. É muito complicado e geralmente quando nós fazemos essa reunião, a gente percebe ali o quão os vínculos dessa família estão fragilizados, sabe? Sim, Quando, às vezes é irmão que não se conversa com o irmão, tem essa questão ali da negligência no passado. Aí é um contexto que a gente, quando chega para nós, né? Nós tentamos essa primeira mediação de conflito, nós referenciamos esse idoso no CREAS, né? Que ali certo. a gente já observa que tem uma violação de direito. O CREAS toma as medidas cabíveis dali para frente, se vai acionar o conselho do idoso, ou se há interesse desses irmãos em judicializar, porque quando chega num ponto que não consegue, né, ali Só a base da conversa. só na base da conversa consegue ali fazer uma mediação para que fique bom para, né, para todas as partes ali envolvidas, aí chega no caso de ter que judicializar. Aí quando vai para a justiça Quando aí tu vem o caso, por exemplo, do filho que ele passou, às vezes, por um abandono às vezes a gente fala de abandono, às vezes não é um abandono de forma Uhum. eh, eh, física, né? Às vezes é um Aham. abandono meio que psicológico, né? Aquele Aham. abandono da criança tá ali, o pai não dá atenção, Uhum. ou até mesmo esse caso que você citou da filha ter sido abusada e no final ela ter que cuidar do pai. Quando chega esse caso, que a pessoa chega ali, ela abre ali o jogo pro assistente social, ela olha, Uhum. é isso, isso, isso. Dentro desse procedimento, você também solicita, por exemplo, que aquela pessoa, que o cuidador, procure uma ajuda Procure uma psicólogo para ajuda poder ali saber psicológica. lidar, entender, Saber né, entender, sim. dividir as coisas, né? Aham. Nós, na UBS, né, nós compomos uma equipe chamada, além dos médicos, né, nós temos uma equipe chamada equipe Emulti, né? Uhum. Essa equipe Emulti, ela é composta por assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, tô lembrando que são Ai, que muitos, legal. É uma equipe nutricionistas, é completa. uma equipe completa. Sempre, é assim, eu tenho o costume de falar que o assistente social, ele nunca atende um caso sozinho. De Certo. repente é um caso que ele tem uma certa dificuldade, ele conta com o apoio, né, do restante desses profissionais. Nós discutimos esse caso em reunião e ali nós decidimos juntos qual atitude tomar. De repente é o que você falou assim, é um abandono, mas não é um abandono físico, é um abandono afetivo. Sim. O que está acontecendo? De repente, será que é uma mãe solo? Né, que cuida ali de 2, 3 filhos, está sobrecarregada com a questão do trabalho, né? De repente aconteceu alguma coisa, a gente procura identificar e juntos tentar ali partir vamos dizer assim, para algum encaminhamento, mesmo que seja uma situação, Tami, que nós não né, nós não consigamos resolver ali na UBS, mas a gente procura minimamente deixar esse paciente esclarecido. Sim. Dizer assim, olha, não é aqui com a gente, vamos precisar ali acionar outras redes, de repente ali um conselho tutelar, né, o CREAS, ou de repente para o idoso ali o conselho do idoso, mas a gente procura humanizar. E são setores que não é inimigo da população, Não né? é inimigo da Eu acho população. que é muito comum quando, por exemplo, uma assistência social, ela chega ao ponto e fala, olha, a gente vai ter que acionar o conselho tutelar. Meu Exatamente. Deus, É, como as assim? pessoas, exatamente, quando a agente de saúde fala assim, olha, a assistente social vai vir na sua casa, Elas o entram pessoal ao já fala assim, é desespero. o desespero, acha que a gente vai com aquele cunho investigativo. Sim, Não, o sim, nosso sim. papel não é um papel investigativo, o nosso papel também é um É papel tentar achar uma facilita solução, isso, sim. é um papel facilitador, é um papel intermediador. Nós somos conhecidos como a gente luta contra o sistema. E a gente sabe que o sistema é difícil. O nosso Sim. papel é viabilizar direitos para a classe trabalhadora, fazer com que a classe trabalhadora tenha as mesmas Sim. oportunidades, né? Por que não, né? Eu costumo falar que a gente já vive num mundo tão difícil, onde as Muito relações difícil. estão tão fragilizadas, né? Então, ali o nosso papel é um papel facilitador. E quando o assistente social chega na casa, geralmente quando vem né, essas demandas, a mãe ou o pai já fala, já vai acionar o conselho tutelar. É. Não, não. Às vezes vocês só precisam entender o contexto do que A está gente precisa acontecendo, entender o né? contexto, porque muitas Porque vezes, não tem como negligenciar nenhuma denúncia. Por exemplo, né? teve uma denúncia,
obrigação, não. A gente tem que ir lá ver o que tá Exatamente, acontecendo exatamente. Até antes de onde tomar qualquer atitude. exatamente, até onde é verídica essa denúncia, o que cabe a nós ali quanto saúde primária, né? Nós não resolvemos tudo de urgência. As pessoas falam, ah, mas tem que resolver. Não. Se é alguma emergência, chama a UPA, liga para a polícia, tem um disque denúncia. Mas se é alguma coisa que a assistente social possa resolver, esse é o nosso papel, né? Sim. Fazer com que essa família se sinta, assim, no mínimo ali acolhida, assistida e entender ali, baseado ali naquele contexto social, quais são os direitos ali que, né? Quais são os direitos ali que perpassam ali por aquele contexto? Até onde a gente pode ir para poder, de alguma forma, tá auxiliando, né, essa família, tá Quando tirando ela entra desse no cenário. contexto, né, que você estava falando, a questão que Tá. a família sempre tem aquela resistência, principalmente quando a assistência social ela fala que vai ter que acionar o conselho tutelar. Isso Uhum. normalmente acontece muito quando se trata de crianças, né? Crianças, isso. Então, por exemplo, quando chega as denúncias, existe, como você hoje, você atua na área da saúde, então Sim. existe várias formas de chegar à denúncia, né? Por Aham. exemplo, se é uma assistência social que talvez ela atue numa outra área, às vezes a denúncia vem da parte da escola, às Isso. vezes vem. Como que vem as denúncias para você no sentido da parte da saúde quando é referente à criança? A criança. Nós recebemos de diversos tipos. Certo. Muitas vezes o médico identifica em consulta, Às vezes uma consulta ele já o- percebe. ele já Criança perdeu percebe. muito peso. Exatamente. Às vezes ali numa consulta ali mesmo ali, né, da parte íntima da criança, ele percebe ali algo modificado. A escola também manda um relatório, Hum, né? Nesse relatório vem dizendo ali o contexto ali de toda a peraí que me fugiu a palavra, todo o tá? histórico da criança. Isso, de todo o histórico comportamental da criança, e Legal. a escola geralmente pede um relatório para a OBS para saber se essa criança faz tratamento na OBS, e quando já vem com esse fator, muitas vezes no relatório também já é bom lembrar, quando fala que a criança vem com comportamentos sexualizados, né? Nós discutimos em equipe esse caso, Certo. e se for o caso, vale sim nós chamarmos os pais para ter essa conversa, de fazer uma reunião de rede, a UBS, a escola, o conselho tutelar. Quando acontece esse caso, que realmente é identificado esse abuso, a família não sabe que nós iremos acionar o conselho tutelar. A família não sabe, não Então, pode. aí nesse caso, é um caso um pouco mais específico, só para mim entender, para a gente Tá, contextualizar. tá. Nesse caso, a família ela não é acionada, até mesmo porque se realmente estiver acontecendo alguma coisa, o abusador ele Exatamente. vai tentar camuflar. Ele vai tentar camuflar. A gente primeiro identifica esse cenário para que a gente também não Certo. tome nenhuma atitude Sim, precipitada em sim. saber até onde essa denúncia está sendo fundamentada, né? Nós fazemos essa reunião e a gente ali, quanto equipe, identificando que pode haver ali um suposto abuso, aí nós acionamos o Conselho Tutelar. Até porque, normalmente, né, acho que cerca de que vai 90% dos abusos acontece dentro de casa Dentro do contexto familiar, por e, incrível que e por pareça. pessoas muito próximas, né? Exatamente. Então, assim, normalmente a criança, ela confia muito no abusador. Confia muito no Então é abusador. até difícil, né, para até mesmo para a própria criança Hum, entender que que ela está aquilo sofrendo um é um abuso. abuso. Exatamente. Normalmente as pessoas elas vão ter a noção de que elas foram abusadas, isso acontece muito quando elas chegam na fase adulta. E Uhum. aí é onde desencadeia vários problemas Vários psicológicos, gatilhos. porque ela entende que quando na infância dela ela sofreu aquilo e ela não Exatamente. entendia. E aí vem todo aquele peso de culpa, eu deixava, Exatamente. E para porque ela aquilo é normal também, porque conforme, né, ela vai repassando aquilo, né, vai tendo comportamentos na escola, a escola vai identificando. E se a gente não age rápido, é um ciclo que vai se repetindo. A criança vai crescendo achando que isso é normal sim, e vai retransmitindo o mesmo ela comportamento. vai replicando, né, Vai aquilo. replicando, exatamente. Então, é uma questão muito delicada, né? Eu confesso que eu, quanto profissional, é um atendimento que eu tenho um pouco, assim, de dificuldades. Eu acredito que seja um grande desafio para mim, né? Sim, Porque todo profissional, ele tem o seu limite, né? exatamente. E uma das minhas, né, dos meus desafios, talvez seja ali, é separar o profissional Do do emocional. emocional. Porque muitas vezes a gente tem que também É muito atender o difícil, né? abusador. Atender o abusador, né, o suposto E abusador, né, ouvir. e ouvir, né, e tentar e tirar ali o nosso, eh,
a nossa vontade, né? Falar aberto, a nossa vontade de. Exatamente, a gente tem que se despir ali dos nossos valores éticos, morais, religiosos, né? Isso Sim, faz parte ali do nosso código de ética da profissão. sim, Se despir ali dos nossos valores morais, religiosos e tentar enxergar aquela pessoa como ser humano. O que o motivou a fazer isso, né? E entender também que o nosso papel não é um papel investigador, né? É um papel facilitador. A gente vai fazer os referidos encaminhamentos ali, seja para o conselho tutelar, né? Seja ali para uma delegacia e deixar com que eles façam o papel deles, mas também é muito difícil. é. É muito difícil. É porque, ainda mais quando, eu digo nós, quanto mães, né? Uhum. Você, Exatamente, você sendo mãe, você tem que se deparar com uma situação assim. exatamente. O instinto materno querendo falar Exatamente. é complicado. Eu acho que não só o instinto materno, eu acho de qualquer pessoa que tem empatia Exatamente. pelo próximo, ainda mais uma criança, é muito É, difícil para ela ter que lidar com essa situação. Ufa, né? E como que você faz? Até me surgiu uma dúvida, como que você faz para poder trabalhar o seu psicológico? Porque você atende diversas pessoas em uhum. contextos diferentes, cada Sim, uma com problemas diferentes. exatamente. Então, deve vir 1 milhão de histórias. Como que você faz para Exatamente. falar, meu Deus, eu não posso deixar isso me afetar? Me afetar. Olha, Tami, é muito difícil. É muito difícil, porque se eu falar que não acontece situações de que às vezes eu estou em casa, assim, lavando uma louça, às vezes me passa aquele cenário daquele atendimento, meu Deus, aquele idoso, né? Teve até uma situação, eu vou entrar nessa. Teve uma situação de um idoso que eh, ele apanhava muito do filho, um filho usuário, né? Nossa. E ele falou que ele usava aqui me fugiu o nome agora, aquele aparelho, ele fez uma cirurgia no coração e ele usava O a catéter? marca-passo, acho que é isso, É o catéter. tem o catéter, é o marca-passo, né? Eu acho que não sei se, acho que é isso, catéter, marca-passo. E esse filho, quando ele é usuário, e todas as vezes que ele saía para usar droga, ele voltava para casa e referia vários socos contra esse idoso. Nossa. Quando esse idoso chegou no serviço social, e tipo assim, ele tão bonzinho, um senhor de 84 anos, e ele tão bonzinho e preocupado, porque assim, o filho dele está internado, né? E ele falou assim: Olha, eu tô agora em casa tranquilo porque ele tá internado, é um idoso já viúvo, né? A minha Certo. preocupação é para quando ele voltar, eu tenho medo dele me matar. Aí eu Nossa. perguntei, mas o senhor não já pensou em fazer um boletim de ocorrência, de repente, né? Passar para frente, né? E o seu outro filho, ele tem um outro filho. E ele teme sair de perto desse filho porque ele sabe que quando ele bebe, ele faz os usos ali das substâncias dele, ele fica muito agressivo, ele teme que matem ele na rua. Então, assim, é um idoso que já está sendo Ele prefere negligenciado, se colocar numa situação até mesmo de risco de do risco, que abandonar o filho. do que abandonar o filho. E esses dias eu estava em casa e pensando, falei, meu Deus do céu, eu preciso, né, eh, ter ali outras formas de tentar me aliviar, né, Sim. dessas pressões. Nós fazemos terapias, né? Eu tenho uma terapia muito particular também, que é dançar. Ai, que legal. Eu sou apaixonada por Ai, dança seu... Gente, fica a dica, isso é muito bom, verdade. desde pequena. Eu sou muito assim. Sim. Eu tenho uma questão muito forte com a dança. Fiz balé quando era Ai, criança, que fiz dança legal. do ventre. Eu falo que a dança é o momento ali, eu falo que é o meu corpo em oração, né? Então é um momento ali, Tami, que eu extravaso, saio um pouco desse cenário ali sabe? Dessas violações, desses atendimentos pesados, eu falo que a dança é o momento ali que eu me desligo, né? Que Tenho bacana. outras, né, questões, orações, né, músicas, mas a dança é uma coisa assim que eu falo que de todas as terapias é a que me faz desligar ali Nossa, isso é né? bom. Uma dúvida que me surgiu, quando você estava falando referente a esse idoso, né? Aham. Eu acredito que isso acontece muito quando é violência contra a mulher. Também. Porque o que que acontece? O que eu enxergo muito é que a mulher, eu não sei porque, eu acho que existe uma questão, talvez, uma dependência emocional. Às vezes, aquela mulher não depende só emocionalmente, mas às vezes ela depende financeiramente Exatamente. Sim. aquele suposto Uhum. agressor. E é muito difícil porque, assim, você, quanto assistente social, tem coisas que você até onde tem. Você pode ir até certo ponto. Chega um certo ponto que você já não tem muito o que fazer. Você Uhum. orienta, você fala, "Ó, o caminho é esse, você pode acionar ali todos os recursos possíveis para tentar Aham. resolver o problema daquela família, mas existe aquela questão que às vezes a própria mulher dificulta. Dificulta.
como que faz? Porque eu imagino, você como mulher, com vontade, minha filha, Sim. acorda, você não tá vendo. Como que funciona? E da onde que vem essas denúncias? E muitas vezes, Tami, é isso mesmo, ó. E muitas vezes a mulher, ela sofre a violência, ela não identifica que ela está sofrendo uma violência Sim, e ainda se culpabiliza por estar sofrendo a sim, violência. ela fala, não, mas A ele culpa fez é isso porque porque eu eu, agi né? assim. Ai, mas se eu Exatamente. tivesse falado aquilo, se eu não tivesse feito aquilo, é muito complicado. É muito complicado e assim, tem toda uma questão ali por detrás disso. Muitas vezes é uma mulher que às vezes saiu de casa cedo porque não aguentava mais os pais, ou porque já vinha de um cenário de violência ali no contexto familiar. Sim, É uma mulher também que tem alguma questão emocional muito forte, que depende, né? Infelizmente, eu tenho que falar que até nos dias de hoje, existem mulheres que, mesmo estando financeiramente bem estabilizadas, têm essa questão da dependência emocional muito forte com o seu cônjuge, né? caramba. Mesmo E elas podendo, por exemplo, mesmo elas tendo condições de sair daquele contexto, elas ainda permanecem. ainda permanece e se culpabilizam. Né? Eu atendo muita situação também dessa questão da violência doméstica, e uma coisa assim que eu quero até de repente fazer um elogio, né? Embora nós estamos enfrentando, eu não quero muito entrar nesse contexto político, né? Embora nós estamos vivenciando aí um cenário aí na nossa gestão, Sim, né? Mas eu parabenizo, assim, de verdade mesmo, quanto assistente social, o nosso atual prefeito, porque eu tenho percebido quanto assistente social que as políticas públicas para as mulheres, elas vêm crescendo, sim. né? Recentemente, se eu não me engano, em janeiro agora, foi inaugurada a Casa da Mulher Paulista, né? Antes nós não tínhamos a Secretaria da Mulher, hoje nós temos, né? A Casa da Mulher Paulista fica lá no bairro Assunção, é uma casa de acolhimento para essas mulheres que sofrem que são vítimas, né, de violência, e essa instituição, a Casa da Mulher Paulista, também ela é portas abertas. Ai, Não que legal. precisa passar essa mulher Não, que não precisa sofre. de encaminhamento, elas Não conseguem direto precisa. lá. Exatamente, não precisa passar pela UBS, não precisa fazer boletim de ocorrência. Lá é uma casa que está preparada para acolher essa mulher. Lá tem profissionais da assistência social, tem psicólogas que vai fazer esse trabalho com ela de encorajamento, de empoderamento, fazer com que ela entenda que por mais que a situação esteja difícil, ela tem forças para sair dali. Ela só precisaria de uma, De um sabe, de um empurrãozinho. empurrãozinho. Sim. Tem apoio jurídico também, se é uma mulher que de repente está sofrendo ali uma questão de ameaça, né? Ah, mas eu tô com os meus filhos. Você pode ficar aqui, a casa é aberta para acolher essas mulheres, né? Então, e a gente percebe também que através dessa secretaria, eu percebo que nós temos a delegacia da mulher também, que não é aberta 24 horas, mas está aí, né, É um meio ali, né, né, de... de repente uma cutucada, né, porque quando a mulher, quando ela sofre uma violência, muitas vezes eu já atendi mulheres, Tami, que aconteceram, que elas sofreram a violência, foi registrar o boletim de ocorrência numa delegacia convencional, e a pessoa que está atendendo simplesmente falar, mas por que que ele fez isso? Não, mas não tem um porquê. Aconteceu. Eu acho que Aconteceu. eu acho que isso é um dos contextos que às vezes a gente ainda enfrenta, né? As mulheres ainda enfrentam, Machismo. porque o medo, né? Por exemplo, a mulher ela sofre uma ameaça, né? Então Uhum. ela já fica com medo. Por exemplo, se eu denunciar, vai ficar pior. Vai ficar pior. Né? É, Então elas acabam tentando amenizar a situação com o agressor, cada vez ficar ali mais dependente, cada vez ficar mais submissa, cada vez fazer mais as vontades dele do que. Porque o que que acontece? É, a lei, eu não sei se eu posso estar errada, mas o que uhum. acontece? A lei, ela, por exemplo, ela vai dar a punição quando o ato criminoso Depois que já depois que já aconteceu. aconteceu. Exatamente. Enquanto é só uma ameaça, é só uma ameaça. Mas se Exatamente. existe uma ameaça, sabe? Então Uhum. eu acredito assim, falta um pouco essa questão de ter também uma punição para ameaça, né? Apesar que, assim, hoje em dia, nós temos ali a questão das medidas protetivas de urgência, né? Funciona. Não para todos os casos, infelizmente, Tami. É isso que fica. Não para todos os casos, né? Já atendi mulheres que, mesmo com a medida protetiva, sofreram homicídio,
não estão mais aqui para contar a história. Então, assim, é assim, eu fico até um pouco desconfortável falar, mas é uma Sim, é realidade. uma realidade. É uma Infelizmente, são realidade. dados que existem, né? São Não tem como dados a que gente fechar os existem, olhos para isso. exatamente, são estatísticas, estão aí, né? Será que só essa medida protetiva Resolve. resolve, né? E eu acho que também falta, né? Aí é uma coisa que talvez pautas, talvez um movimento, talvez se falar mais. Se falar mais, exatamente Sim, porque quando a gente fala assim da questão da medida protetiva de urgência, tá? A mulher, ela tá com documento, né? Tudo bem, a partir desse documento agora, o agressor, não pode chegar. ele não pode chegar ali a partir de 200 metros, mas precisam ter, eu acho que leis mais efetivas. Enquanto essa mulher está supostamente protegida, quem está trabalhando o agressor? O agressor, ele foi lá, chegou um oficial de justiça na casa dele, tá, você recebeu ali um documento. Se você chegar a 200 metros da sua esposa, companheira, enfim, você vai sofrer penalidade. Mas, enquanto isso, é necessário que tenha, na verdade, eu acredito que até já tenha algum trabalho educativo para esse agressor, Sim. né? E Não só e receber uma não só para o medida agressor, mas eu acredito que também para a mulher. para a Porque, mulher. às vezes, o que acontece? A mulher, é lógico, né? Ninguém aqui tá procurando culpado. Ai, quem é errado é o homem, lógico. O agressor, só o fato de ele ser um agressor, ele está Ele errado. está errado. Mas, porém, às vezes, a mulher, ela se permite. Ela se Ela vai permite. indo, vai indo, vai indo, chega um ponto que fica irreversível, né? Irreversível. Talvez se identificasse, por exemplo, no período do namoro, Uhum. né? Eu costumo falar também, E né? aí a mulher acaba, ela vai empurrando de barriga, ela vai empurrando, não, Uhum. porque aí existe aquilo que você estava falando, o contexto familiar. O contexto Às vezes familiar. aquela mulher, ela já sofria isso dentro de casa, Uhum. pelos pais, então ela replica, né? Porque Exatamente. E dizem que a mulher, ela casa com o pai. Se Aham, ela tem uma base paternal boa, a aham. tendência dela ter um marido bom é muito grande. Exatamente. E eu acredito também, além disso que você trouxe, endossando ainda mais, eu acho que também tem esse fator que a mulher sofre da sociedade. Ah, mas se eu separar, ai, de repente ali, o que que a igreja vai falar? Eu não fui uma mulher Não fui virtuosa. Ah, sábia. mas no meu trabalho, quem vai me querer de repente Com ali, né? filho. Eu acho que Filho, pesa muito essa questão, às vezes, da mulher ter filhos. ter filhos, Eu, sim. eu, quanto mulher, eu sou mãe solo, Uhum. pesa. Ah, mas eu tenho Pesa, filhos. pesa, Então, pesa. assim, porque acaba o peso, né? E que eu acho que isso é uma coisa que Uhum. deveria ser mais bem dividido, acaba o peso da responsabilidade dos filhos sempre vai para a mãe, Sempre vai para a mãe. Eu tenho o né? costume de falar também que os filhos, as mães sempre são solo. Mãe é mãe. Eu acho que o fator da gente ser casada, a nossa condição social, mãe solo, mãe é mãe e mãe é Sim, sempre solo, porque sempre a carga emocional. Não chora, viu, filho? Meu filho tá ali, gente. A carga emocional é tudo sim, a mãe, né? sim. Eu acredito que, além de todo esse contexto, tem mais esse peso social que a mulher tem que enfrentar. Passei por um divórcio, né? A questão do mercado de trabalho, que a gente compreende ainda que há uma desigualdade muito grande ali quando o fator é no termo salarial, mulheres que ocupam a mesma função dos homens e geralmente são mulheres que têm até capacitação melhor, mas recebem menos. Então, ainda a gente, por mais que nós já avançamos, mas nós temos muito ainda Ainda que tem muito conquistar. aqui caminhado. Exatamente. Sim, E existem vários perfis de mulheres. Tem mulheres que trabalham, que são gerentes, e tem mulheres que decidiram ser do lar, cuidar ali da família. E tá tudo bem. sim, Eu acho que o respeito tem que partir. Isso é indiferente da sua escolha. A exatamente. mulher tem que se sentir valorizada, tem que se sentir respeitada. E essa questão da medida protetiva, eu costumo bater na mesma tecla, que por mais que ainda existem também políticas públicas voltadas ali para a garantia de direito ali das mulheres, precisam ser mais efetivos trabalhos que tratem o agressor. Né? Não é só a questão de um documento, algum trabalho educativo, alguma coisa que traga nesses possíveis agressores essa questão da conscientização, da Sim, reflexão, né? Que nem tudo se resolve com violência. Se resolver, se acontecer, ele vai ser penalizado, mas precisa ele entender isso antes que aconteça. é É o que verdade. você falou, o homem lá no começo ele dá sinais.
Sim, Acho que todo ser humano dá dá. sinal de alguma Eu coisa, acho que né? não só homens, também as mulheres, eu acho que se eu não falar disso, né, eu tenho que falar também, Aham. porque do mesmo jeito que existe, lógico, é pouco falado a questão do lado do homem, porque é menos. Sim. Como a taxa é Uhum. muito baixa, quase não é falado. Mas também existe casos de homens que sofrem, às vezes, Sim, abusos, não só sim, eh, psicológicos, mas às vezes até mesmo agressão. Ah, mas sim, por que não se fala? Lógico, o homem ele tem mais força que a mulher, então ele consegue se defender. Mas exatamente. existe casos, eu não sei se você já Uhum. pegou casos de mulheres que ela persegue o cara e ele fica, meu Deus, como? Já aconteceu? Olha, Não é comum, não mas é a gente comum, sabe né? que tem. Comigo não aconteceu, mas assim, eu já vi casos de repente de mulheres que, inclusive já aconteceu na minha família, tá? Não, justamente, Casos de por que que eu quero falar isso, gente? Porque aqui a gente traz todos os lados, né? Não adianta falar, só defender o lado, vamos defender. Não é defender, é mostrar todos os pontos, todos os os direitos, dois porque lados da todo história, mundo tem o seu exatamente. direito e a assistência social ela é para isso, Né? né? Para defender. Lógico, como a porcentagem da mulher é muito maior, Exatamente. e fala aí da parte do Né? homem. Já aconteceu casos, inclusive, da minha família. Eu não vou citar nomes, né? Porque eu vou É, colocar toda a minha família para mas assistir são esse casos que podcast, né? acontecem Ela também. vai saber. Às vezes, sim, o relacionamento não tá dando mais certo e ela não compreender, não deixar. Ele assim, o homem de forma respeitosa, fala: olha, realmente você tem uma questão ali emocional muito grave, você é muito ciumenta, precisa se tratar, pra gente não dá mais. E tá tudo certo. Houve respeito, não dá Sim. mais, não dá mais. Mas cabe da mulher identificar que Que às vezes acabou, ela tem um já problema que deu. Exatamente, já deu. Se você está com uma questão, poxa, vamos tratar, vamos se cuidar. Além das políticas públicas, a gente tem tantos meios ali de se reerguer, né? Vamos buscar tratamento, né? Porque eu acredito assim, também que no fundo ninguém é de ninguém. sim. Parece até um pouco Não, mas polêmico o que eu vou falar, mas assim, eu acho que tudo, inclusive as relações, em relações amorosas também, tudo tem um limite. Até onde eu posso ir com o outro, né? Até onde ali a atitude do outro vai me afetar. Se tá percebendo que tá afetando ali, aquilo ali chegou num ponto também que tá afetando ali os filhos, a família, poxa, antes que aconteça uma principalmente, agressão, exatamente, principalmente as crianças, né? as Porque crianças, o contexto familiar, ele é a base da nossa ele é sociedade. a base da nossa Então, assim, sociedade. tudo que acontece entre quatro paredes dentro de casa vai refletir Vai em refletir. como aquela criança vai para a escola, Sim, como aquela criança vai se desenvolver como jovem, como adolescente. Então, às exatamente. vezes a gente vê eu percebo que temos uma sociedade muito Hum, fragmentada, sim, muito doente emocionalmente, muito doente sim. de vários aspectos. Mas por quê? Uhum. Porque a base familiar, ela Está tá sendo desfragmentada exatamente. ali. E não é, e muito se fala assim, ah, é porque hoje tudo pode. Eu não acho que é o que tudo pode. Eu penso que é como se as pessoas estivessem presas e de repente, buf, Buf, abriu. abriu. E sabe o que que eu Sabe? acho? E aí fica, meu Deus, o que que tá acontecendo? Não, o que tá acontecendo é que antes era como se tivesse tampando a boca de todo mundo, porque a gente vê isso desde antigamente, Desde né? Por antigamente. exemplo, eu lembro que quando eu era criança, a educação era muito mais rígida que hoje, né? A Exatamente. questão de bater, não... hoje, a gente vamos falar também sobre isso, é diferente. Mas Uhum. existia violência, existia Existia. abuso, existia. Só que não falava, por exemplo, Ex- antigamente a mulher apanhava em casa e pra ela tava tudo Tava certo. tudo certo. Ah, meu marido, ele pode, porque ele é o provedor e tá tudo certo. Exatamente. Hoje não, hoje se pode falar e É. se reclamar e se dizer, não, isso não tá certo. Né? Então eu enxergo muito isso, né? Eu percebo que se a gente fazer um comparativo, né, da geração de 10 anos atrás ou de 20 anos atrás, é totalmente diferente. Você pega a geração de Sim, 20 anos atrás, é diferente da geração de 10 anos atrás, quando a gente entrou nessa era, né, do computador essa ali, era de toda a digital, né? tecnologia. Sim, E essa geração de agora, agora está tão na moda essa questão da IA, né, da inteligência artificial. Tami, assim, eu não sei, mas eu tenho um certo receio,
porque eu acredito que depois que a gente entrou nessa esfera aí da tecnologia, essa questão das redes sociais, que por um lado é bom, Sim, eu acredito que a informação ela chega de forma mais rápida, todos têm acesso mais rápido à informação, só que ao mesmo tempo são informações rasas. As pessoas não se aprofundam mais. Antigamente as pessoas você via aquelas bibliotecas lotadas, né? As crianças ali lendo livros e ali se debruçando, né? Hoje em dia é tudo Google. E essa questão das redes sociais tem contribuído muito para que essa desfragmentação das famílias aconteçam. Eu, certo. eu, eu, eu vejo muitos casos de relacionamentos se desmancharem por conta de redes sociais. O respeito, a questão da privacidade. Então, assim, existem os dois lados da moeda. É bom, mas até que ponto o uso abusivo das tecnologias tem É ali, benéfico. é benéfico Eu acho que, assim, foi colocada uma ferramenta tão boa nas mãos das pessoas, só que não foi ensinado como usar. a dosagem. É, então as pessoas. Exatamente. E eu acho interessante a gente falar, porque a gente vai entrar agora no ponto a questão das crianças divergentes, né? Vamos falar um pouco sobre Uhum. isso, porque eu Tá. acredito que você atende casos, né? Uhum. É, eu percebo muito, tem muito isso, porque assim, eu tenho um filho, eu sou mãe atípica, Tá. e na época que eu descobri, né, que eu comecei a perceber, Uhum. ainda a tecnologia ela não estava Não falava tão, tanto. Tá. né? Ainda estava ali no começo, né? Então, Aham. porque a gente que é de 90, né? A gente Eu sou de transitou. 80, hein? É, gente, nem olha, parece uma menina. Você tá Então, a maravilhosa, gente tá? transitou. Aham. E o que que acontece? Antigamente, você precisava realmente entender o contexto do seu filho, procurar Uhum. uma assistente social, ela vai olhar, analisar, ela vai falar, olha, vou te encaminhar para um psicólogo, vou te encaminhar para um psiquiatra, né? Fazer ali Uhum. os devidos procedimentos corretos para poder se entender. Hoje em dia, eu até conheci, eu tenho uma colega, eu também não vou falar o nome, né? Aham. Que ela falou assim para mim, ela tem um filhinho pequenininho. Ai, Tami, eu não sei, eu acho que o meu filho, ele pode ser autista igual o Gustavo, que não sei o que tem. Porque eu pesquisei, Ai, meu Deus. sabe? Uhum. Não, porque eu pesquisei lá e eu percebi. Então, as pessoas usam Uhum. esse recurso, né? Uhum. E às vezes a mãe, ela já chega na assistência social já falando, olha, meu filho tem porque ele Porque faz isso, tem, ele faz aquilo. e Como infelizmente, que funciona quando chega? Tami, chega. Chega bastante. A mãe E já quer o laudo, né? Ela já já quer o quer o laudo. laudo, o E benefício. você, ó, matou a charada. O que me entristece muito é que já chegou casos para mim de mães que elas mesmas laudaram os filhos Na cabeça na delas. cabeça delas e elas vai atrás do serviço social, mas assim no sentido de ser beneficiada por um benefício. Nem nem tanto preocupada com Com o a questão filho. ali, né, E a às vezes questão ali nem do é aquilo, às filho. vezes é outra E coisa às que a vezes criança não é. tem. Sim, Não, mas porque você precisa fazer um laudo assistente social, porque eu já fui lá, já conversei com. Mentira. Porque assim, assistente social nós não fazemos laudo. O laudo ele é um laudo médico. sim. Aquele laudo É o psiquiatra é o que psiquiatra carimba, que né? Não é carimba. nem a psicóloga. Exatamente, ó, é o psiquiatra que faz o laudo, Sim. mediante a diversos fatores, exames, e aquele Muitos laudo, fatores. ele vem com o CID da doença. Sim, Isso é muito importante. É esse CID da doença que vai fazer com que essa criança tenha acesso ali ao INSS e ao médico perito que vai reavaliar tudo o que o médico escreveu em laudo, sim. se realmente é verídico ou não. Nós, assistentes sociais, nós não fazemos laudos, nós fazemos relatórios. A gente não faz laudo médico nenhum, não. Isso foge da nossa competência. Mas eu já atendi sim mães que pesquisaram. Ah, mas o meu filho tem uma certa, né? Mas eu quero tentar um benefício, tá? Mas assim, são vários critérios, né? Muitos. Precisa passar com o médico vai fazer todo um estudo. Acho que você, né, melhor Nossa, do que eu sabe. foi quase Preci- 7 anos de muita. Exatamente. E eu falo assim, né? Quando eu falo isso assim para todas as mães. É muito legal, lógico, eu entendo a posição de uma mãe quando ela começa a ver o filho e ver coisas muito diferentes das outras Das outras crianças. Eu crianças. entendo, porque é normal. A Uhum. gente, quanto mãe, a gente começa, por exemplo, o filho começa a crescer, a gente vê as crianças da faixa etária dele desenvolvendo. E você olha pro seu filho, você, pô,
é normal a gente ter essa preocupação. Sim. Só que às vezes eu falo assim, poxa vida, quando eu vejo mães, às vezes, até às vezes, porque quer um amparo de um auxílio, aí eu falo, gente, é tão difícil. Ali eu já observo, esse filho já está sendo negligenciado. Exatamente, porque eu falo assim, eu falo assim, poxa, como eu queria que lá no início, hoje não, graças a Deus, ele já é Uhum. adolescente, Sim. ele já passou pelas fases mais difíceis, né, já tá na fase ufa, mais fácil, mas, gente, do ponto até ele nascer, até ali onde chegar o ponto de eu entender, Foi um processo, eu falo, né, como eu Tami? queria que fosse outra coisa, porque não é Entendi. fácil. Não é Você fácil. vira a sua vida de cabeça para Exatamente. baixo e tem coisas que você não consegue mudar na criança, né? Então, eu acho assim, precisa as mães ter essa consciência Exatamente. também. Porque não é só tratar a criança em si, mas tratar a família, porque queira ou Sim, não queira, é um diagnóstico. A sim, família precisa estar ali emocionalmente fortalecida, é um contexto. Porque aquele diagnóstico, seja da criança, do idoso, é um diagnóstico que vai mudar ali a rotina, o contexto de toda a família. sim, Então, além de trabalhar a parte fisiológica da criança, tem que saber trabalhar também, fortalecer a mãe, o pai. Já quando já também atendi casos de pai que, quando souberam desse diagnóstico, infelizmente, né, abandonou. Né? Então, é por isso que eu falo, Tami, os filhos são da mãe, é, não é? Então, é isso, é saber fortalecer, né, essa mãe e também muitas das vezes essas mães que chegam né, com esse discurso que, porque eu pesquisei, porque meu filho, né, precisa de um laudo de assistente social, a gente já percebe ali que não é um fator ali de fisiológico, né? Tem que se dizer, nós temos ali uma sociedade que é vulnerável, mas, em contrapartida, tem pessoas também que querem se beneficiar de tudo, sim, né? Eu acho que eu vou ser, eu tenho o costume de falar também que eu sou uma assistente social um pouco fora da caixinha, porque muitas vezes eu falo que eu vou contra o sistema, mas também eu identifico também que tem muitas pessoas querem se que aproveitar. querem se aproveitar e Sim, querem, sabe? Tem pessoas que não querem sair daquele nicho, não querem ficar dependentes ali de um Bolsa Família, pessoas que não querem progredir na vida. sim, sim, Eu falo por mim mesma, quando a Neiva lá do camp, quando eu comecei a fazer o camp, eu morava numa comunidade, eu vim de uma família também assim, com os vínculos totalmente fragilizado, sabe? Eu perdi meus pais cedos, eu já vivi situações de violência, de espancamento, já vi, eu vi um primo meu, ele se atirar ali, ele mesmo dar um tiro, brincar de roleta russa, um primo que mexia com coisas erradas. Então, eu falo que eu vivi na experiência, eu tenho experiência de falar que eu vivi na comunidade. E a primeira oportunidade que eu tive de sair dali, eu saí. você abraçou. Tem pessoas boas, tem pessoas boas na favela, tem pessoas boas na comunidade, mas tem pessoas também que não querem mudança de vida. Assim como nesses bairros, né, nesses bairros Sim, mais nobres, tem pessoas que vai muito do caráter da pessoa, isso vai perpassa ali aonde você mora. Mas o ambiente, eu falo assim também, que o ambiente, ele interfere muito na construção ali do saber da molda, né? pessoa, O ambiente molda caráter. molda caráter, Sim. principalmente quando tá nessa fase. Eu acho interessante você falar sobre isso, que fica até um alerta. Eu falo porque eu passei por isso. Quando eu passei por todo o processo do meu filho receber o laudo, Tá. eu sempre trabalhei e na época eu nunca quis abrir mão de trabalhar, porque eu tinha uma rede de apoio com quem eu podia Uhum, deixar ele, então eu não via necessidade de recorrer a nenhum tipo de benefício. Eu falei, uhum. não, vou continuar trabalhando. Se um dia houver uma necessidade, como eu sei que é um direito dele, eu tento ir. E eu lembro, eu acho interessante, gente, que a assistência social, quando ela realmente ela trata isso com responsabilidade, com amor, Uhum. é, eu lembro que quando eu fui atrás, eu lembro que eu conversei com uma assistente social, que ela Aham. sempre passava em casa, né? Ah, como é que tá? E eu lembro que eu falei pra ela, eu falei, olha, o meu contexto vai mudar e eu vou ter que ficar em casa e eu queria ver como é que eu faço, né? Que eu preciso. Ela me explicou todo o processo que eu deveria fazer. E aí ela me orientou assim, porque quando eu dei entrada, meu filho já era bem maior. Ele já tava Uhum. grandinho ali, acho que ele tinha, deixa eu ver, ele tá com 15, acho que ele tinha Uhum. 13, 14, faz pouco tempo. Uhum. E aí ela falou, olha, vai, tenta, né? Ou não, Uhum. você já tem. É. Aí ela falou pra mim assim, quando você for passar com o perito, não minta.
Fale Sim. exatamente a verdade. Porque o Isso. que que ela falou pra mim? Muitas mães, elas querem chegar lá e elas omitem muitas coisas, Uhum. ou elas aumentam muita coisa, elas querem apresentar um quadro que às vezes a criança Não não se enquadra. tem. E o perito, ele sabe. Ele sabe. E eu lembro que quando eu cheguei, eu vou até, é interessante eu falar isso, mães, fiquem de alerta. Eu fui, eu lembro que eu falei assim, Deus, eu vou lá. Eu vou falar a Uhum. verdade e seja o que Deus quiser. Parabéns. Se for pra. Ele chegou lá, Gustavo vai pra escola sozinho? Vai. Ele come. Ele troca de roupa? Troca. Ele faz tudo sozinho. Ele é uma criança independente, porém, ele é Tem laudado e as tal. Tem as limitações, né? limitações, expliquei. Ele, tá bom. Preencheu lá. Ó, daqui tal dia o INSS vai entrar em contato, vai sair tal resultado, tal, da perícia. Eu saí de lá falando, ixi, isso não vai dar certo, Já não. era. Porque eu cheguei lá, eu não menti. Porque realmente eu ensinei, e eu acho isso muito interessante, as mães ensinar os filhos desde o início a terem Exatamente. A ter independência, não ficar. independência, estudar, né? É, Também correr atrás dos objetivos. exatamente. Independente se é uma criança atípica ou não, ela Exatamente, precisa, né? Então eu sempre exatamente. ensinei isso pra ele. Eu cheguei lá, eu falei, não, ele troca de roupa sozinho, ele come sozinho, ele faz tudo sozinho. Uhum. Aí, Ai, que aí eu legal. falei, você aprovou. Aprovou, olha só, Eu tá não sei vendo? se a minha sinceridade com o Aham. perito foi tão. Acho que eu fui tão Uhum. sincera que ele falou, poxa, que legal, ela poderia ter chegado aqui. E ele tava. Mesmo com o diagnóstico, com o Sim, CID que conta, né? exatamente. Aí o que ele fez? Agora eu não sei o que ele conversou com meu filho depois, né? Provavelmente, eu acho que na conversa com meu filho ele falou: "Oh, meu Deus, tadinha dessa mãe". Porque ele falou: "Ó, eu conversei com você, agora eu vou conversar com ele sozinho". Aí Aham. eu, tá bom. Sai, voltei e deu certo. Ai, que Então eu acho bênção. muito bacana, porque uma assistente social chegou pra mim e me orientou da forma correta, Aham, tá né? Então certo. eu acho isso muito legal. É exatamente. Eu tenho costume de falar que o nosso papel é um papel ali transformador. E uma coisa assim também que desde quando eu me formei, eu sempre peço para Deus, eu falo assim, Deus, se um dia eu tiver que tratar as pessoas como linha de produção, sabe, que a humanização sair do meu coração, o Senhor me tira, me tira. Mesmo que se eu for fazer de forma inconsciente, no dia que eu não puder mais, de alguma forma ali, passar por essa pessoa e não poder fazer ali uma transformação, mesmo que seja uma simples orientação, no dia que essa chama, sabe, não ficar mais aquela coisa assim, me tira. Na faculdade, eu aprendi uma frase é Carl Jung que chama, né? E eu falo que essa frase também virou minha filosofia de vida, que fala assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar em uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Que legal. Ponto. Você pode ter todo o domínio ali, uma assistente social pode ter toda a técnica ali, ter as legislações, o seu código de ética ali, sabe, na língua da boca, Na ponta da na língua, ponta da língua, ali, sabe, tudo bonitinho, decorado, mas se ela não tiver aquela sensibilidade de o entender lado o humano. lado humano, cara, vai trabalhar com outra coisa, vai trabalhar com banco, vai mexer com papel. Porque para trabalhar com o ser humano, eu falo, a gente já está vivendo num mundo assim tão difícil. As relações já estão tão complicadas, então é isso. Toda vez que uma alma humana chegar até você, aquela pessoa que está procurando atendimento, até mesmo essa pessoa que às vezes vem buscar ali um benefício ali, mesmo sem. Mas tem algo por detrás daquilo, né? Não cabe a nós fazer o julgamento de valores, a nossa profissão não é uma profissão investigativa, né? Já tem as pessoas competentes para fazer isso, Sim, mas seja humana, seja um agente transformador que vai contra o sistema. A nossa ferramenta ali são as expressões, as questões sociais, né? As vulnerabilidades sociais, é fazer com que aquela pessoa ela saia daquele cenário de violência. Eu, na primeira oportunidade que eu tive, eu agarrei. E as minhas amigas que não quiseram fazer o camp comigo naquela época, que decidiram continuar na vida, que até hoje estão. Hoje eu olho e penso assim, meu Deus, cara, eu tô aqui, ó, com a Tami, né? E eu tava até conversando com o Henrique, porque. E esse ciclo, assim, Tami, as coisas passam tão rápido. sim, Eu fiz o camp, tive a oportunidade de trabalhar lá, mesmo que por tão pouco tempo, mas eu fiquei tão grata. E eu até conversei, olha, porque geralmente esse trabalho que eles fazem são com aprendizes de 15 anos, né? E meu filho já fez 15 anos. Falei, olha só, Henrique, como é? A mãe fez camp, a mãe trabalhou no camp. Com a graça de Deus, logo, logo, quando abrir inscrição, eu quero que você faça o camp também. Eu sempre converso muito com os meus filhos, né? Principalmente com o Henrique. Filho, estude, cara. Estude.
Faça a diferença, não vá na ondinha de colega. Ai, estude, porque lá na frente você vai ver a gente colhe, né? Tudo que a Exatamente. gente planta. Tudo, né? Não tem para onde correr. Gente, nós estamos chegando na nossa reta final. Meu Deus, que bate-papo incrível. O Não tempo voou, passou voou. rápido. Mas, Nossa. assim, só pra gente, assim, finalizar, eu Tá. queria saber, assim, é, em quais contextos que as pessoas hoje precisam chegar a procurar um assistente social. Existe coisa assim, Tami, isso aqui não passa por nós, ou tudo passa por vocês. Por exemplo, Uhum. violência passa por vocês, Isso. doméstica, abuso passa por vocês. Tá. Às vezes, por exemplo, é, a, por exemplo, às vezes uma coisa que eu estava até comentando com você, que às vezes a forma da gestão da saúde de uma região é diferente da outra. Então, às vezes, por Sim. exemplo, a pessoa ela vai para um lugar que ela tem coisas aqui que às vezes da Uhum. onde ela veio não tem. Então, Isso. por exemplo, a assistência social ela tem a ponte para tudo. Ela tem a ponte. Ó, a pessoa ela pode chegar na assistência social a partir do momento que ela identifica que ela está sofrendo alguma violação de direito. Qualquer violação de direito. Qualquer violação de direito, até mesmo numa questão de uma orientação ou uma dúvida, olha, aconteceu isso comigo, como que eu devo agir? Mesmo que a assistente Legal. social ela não tenha ali, de repente, ali a resposta na hora, ela não tenha ali uma intervenção efetiva para fazer ali na hora, mas ela vai procurar meios, né? Mesmo que esse retorno não seja rápido, ela Certo. vai procurar meios. E cada município tem uma política pública de acordo com com o município, né? Sim, sim. Mas sempre o papel da assistente social é identificar qual que é a demanda ali do setor de atuação dela. Seja com criança, seja na área da saúde, seja com idoso, seja com mulher, seja na habitação. Então, o papel principal da assistente social é identificar qual que é a demanda ali do setor ali do município que ela, né, Certo. que ela atua, e partindo disso ela procura ali através de políticas públicas ser um papel facilitador na vida, né, seja desse paciente, desse usuário, dessa criança, né, às vezes é uma pessoa que precisa ali de algum subsídio ali na área da habitação, né, da educação, do esporte, então assim é um leque de É possibilidades, muita né, coisa. é muita E para poder coisa, ter um acesso à assistência social, por exemplo, você está na rede pública, na parte da saúde, né, da rede pública. isso. Precisa se marcar, agendar um horário? Como que funciona o acesso até essa assistência social? Olha, a assistente social das UBSs, elas têm autonomia para os atendimentos, para as agendas dela. Ah, que legal. É Como, interessante você né, falar sobre isso. a nossa carga horária não pode ultrapassar 30 horas semanais, ou seja, nós trabalhamos 6 horas diárias, né? E como o nosso trabalho é um trabalho assim bem denso no sentido de um atendimento, precisa às vezes fazer um relatório, às vezes precisa sair, né, fazer um serviço externo, uma reunião. A minha agenda ela é fechada. Geralmente as demandas chegam para mim, via agente de saúde, né. "Ah, Michela, Certo. identifiquei uma situação", ou estava conversando, né, com a moradora dela, falou que está passando por isso, pode agendar uma consulta? Se é uma coisa que eu vejo que tem um retorno rápido, eu consigo fazer um telematriciamento, fazer essa consulta online, de repente a paciente não precisa se dirigir até a UBS. Se eu vejo que é um caso mais complicado ou que essa demanda não é para mim, eu faço uma reunião, discuto o caso com toda a equipe ali da saúde, e juntos a gente decide qual direcionamento vai ter com esse paciente. Se de repente ele precisa passar com o médico primeiro, às vezes é uma questão ali de saúde mental, Hum, né? Às vezes é uma questão que vai demandar, talvez o paciente não precisa ir até a UBS, eu tenho que ir até a casa dele fazer uma visita, ou eu acionar a escola para saber o que está acontecendo, se de fato é verdade. Então, assim, algum meio para chegar até o assistente social ele vai ter, certo. né? É isso. Caramba, que legal, que legal. Outra coisa que eu ia perguntar, tem rede social, quer divulgar para as pessoas, conhecer um Ah, pouco o seu trabalho? Michele Alves, meu Michele Instagram, Alves, Michele gente, então, Alves. Michele Alves aí, só que ela já explicou que tem todo o processo, né, gente? Não vai correr lá no Instagram, Michele, eu preciso disso, aquilo, outro, porque eu acho que... Oh, gente, eu preciso fazer essa pergunta antes de finalizar esse podcast. Com certeza, Tami. Como que funciona a questão da família? Porque eu acho que para a família ter uma assistente social deve ser aquela coisa, Michele,
Resolve isso pra mim. Bastante, Michele, tem. você conta Tem bastante. como, Até casos de divórcio, casos meu que, Deus, né, são casos que não tem nada a como que ver. lida com essa parte Exatamente. familiar? Fala, gente, pelo amor de Deus, não Exatamente. abusa. Assistente social, ela é psicóloga, ela é professora, ela é advogada, a gente é tudo. A gente é matriciadora, a gente é professora. Então, Às vezes tá no assim, churrasco de família, consegue pensar, pergunta, Michele, o que per- que você acha? exatamente, Aí você, exatamente, gente, né? tô aqui só pra... Chega uma hora que você fala, gente, eu preciso descansar. Mas acontece bastante. Acontece bastante, assim, já aconteceu de casos da família de ter divórcio. Michele, você tem um advogado para me ajudar? Michele, aí acontece muito também, Tami, que vai muito também, isso vai muito da nossa conduta, do nosso código de ética. Ai, Michele, meu filho, tá, será que você consegue agilizar uma consulta para mim? Não, nós não fazemos isso. Nós não podemos agilizar a consulta, né? Existe Porque se a gente essa restrição, por exemplo, assim, vocês não beneficiar, por exemplo, o parente, tem essa... não Não pode, não pode, né? pode, de forma alguma. Isso vai contra o nosso código de ética, contra a nossa conduta. A gente pode até responder também processo por conta disso. Não podemos. Nós temos um conselho, isso, inclusive atitudes como essa é cabível da gente perder até o nosso Direito de CRES, o nosso exercer. registro de exercer a profissão. Isso não Caramba, pode em hipótese nenhuma. Não pode. tá Esse vendo? papel facilitador nós não fazemos, nem para pessoas da nossa família, né? E se Bacana. souber de alguma assistente social que faça, denuncie, porque vai contra o nosso código de ética. Porque Denuncie. às vezes está tirando a O vez de direito, alguém, serviu de exatamente, alguém para beneficiar beneficiar. o outro. Se o nosso papel ali é viabilizar direito para as pessoas que precisam, a gente tem que fazer por onde efetivar. Caso contrário, não tem como, não tem como. Que legal. Gente, tirou muitas dúvidas. Ai, que Ah, bom, não, poderá Tami. ter muito mais aí. Se eu, Poxa, se eu- vamos marcar aí né, o Vamos fazer 2, parte 2 para falar de né, mais Leandro? coisas, porque realmente é muita coisa. Eu acredito que se for mesmo entrar a fundo, né? Eu acredito que se fosse mesmo falar de cada ponto que a gente falou, teria que ser um podcast para cada ponto, um podcast para parte do abuso infantil, porque Né? a gente falou assim muito superficial, mas eu acredito que deu para tirar a dúvida de muitas coisas, né? Eu assim, eu já saí daqui com a minha mente, opa, já entendi, já sei por alguns caminhos, eu acho isso muito legal. Obrigada. Não ver o assistente social como inimigo da sociedade, né? Eu Não, acho muito pelo que contrário. se ele chegar ali e falar, olha, eu vou precisar notificar, se ele tá fazendo aquilo é porque ele entende que aquela família precisa daquilo, Exatamente. né? E o assistente social, todo o relatório que ele faz, ele sabe que ele pode responder por esse relatório. Sim. Porque quando a gente faz um relatório e a gente carimba e passa para frente, então dali para frente, tudo que a gente escreveu, a gente presta conta. Então, é um trabalho que exige muita responsabilidade, exige muito, além da responsabilidade, essa sensibilidade de saber que a gente, dali para frente, algo vai acontecer com a vida daquela pessoa. Ou a gente pode melhorar, ou a gente pode acabar dificultando muito mais. Por isso que eu falo, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas, ao tocar em uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É uma responsabilidade muito grande. E eu peço para Deus, Deus, se um dia o Senhor perceber, mesmo que eu faça de forma inconsciente, né, alguma coisa ali que vai ferir a vida de alguém, me sinaliza, me tire, porque eu não sirvo mais para ser uma assistente social. Que É bacana, isso, Tam. gente. Que sensacional. Galera, se vocês ainda não me seguem na minha rede social, tami.werneck no Instagram, tami.werneck no TikTok, que a gente tem lá o nosso perfil de cortes lá. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal para vocês não perderem as nossas entrevistas. Toda semana a gente tá com convidados incríveis. Michele, muito obrigada. Eu te agradeço Gente, muito foi pela oportunidade, sensacional, Tami, meu você é Deus, que incrível. maravilhosa. Gente, eu preciso falar que eu cheguei aqui totalmente nervosa, mas a Tami, com todo o jeitinho ali, com a sensibilidade, foi aos Obrigada. pouquinhos me tirando, né, desse cenário de nervoso. Obrigada, Tami, eu porque- tô totalmente à vontade, de verdade, eu tô disposta até mesmo para uma segunda, né, quem sabe Opa, futuramente. vamos fazer sim, E com certeza. parabéns pelo seu profissionalismo também, Obrigada. pela sua humanidade, você é maravilhosa, viu? Conte comigo. E é isso, tá? Tô aqui Obrigada. porque você precisar. Obrigada. Gente, vocês me deixam sem ponto, aí complica a minha vida. Complica a minha vida. Vamos marcar, sim, uma parte 2. Eu acho que tem assuntos que A gente pode se A aprofundar. festa começou. No podcast ela revolucionou. Convidados especiais, histórias pra contar. Muita coisa interessante que temos para
falar. A Tami chegou, a festa começou. No podcast dela revolucionou. Convidados que especiais, histórias pra contar. Muita coisa interessante que temos para falar.